Olá, tudo bem? Eu sou a Gislene Espanholo e este é o seu Podnext. O episódio de hoje é muito importante tanto para políticos quanto para a população em geral. Afinal de contas, falar sobre os limites e as possibilidades legais de um mandato é muito importante mesmo. E os meus convidados para este episódio são dois advogados especialistas em direito público, Dr. Jefferson Lopes e Ernesto Paulino. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado, Gislene. Bom dia. Queria começar perguntando para vocês uma coisa que as pessoas que não são da área, né, que são cidadãos comuns, pessoas leigas no assunto, geralmente confundem um pouco, e até alguns políticos também confundem, sobre publicidade institucional. O que é isso? Confundem nas eleições, principalmente, porque há uma regra legal que limita essas publicidades no ano da eleição, e isso é uma causa que pode gerar uma cassação de um diploma, uma cassação de uma candidatura. Mas há uma diferença, realmente, como você disse, Gislene, porque publicidade institucional é aquela feita pelo poder público, com recurso público, e é aquela em que a gestão pública traz para a comunicação às pessoas, para as pessoas conhecerem os atos da administração pública, e não pode conter imagens, símbolos que identifiquem o gestor. Essa é a proibida. Diferente das publicidades legais, que são aquelas que tem que publicar. Uma lei foi editada, foi sancionada pelo prefeito, tem que ser publicada para que ela tenha validade. Um decreto tem que ser publicado para que ele tenha validade. Uma portaria tem que ser publicada. Essas publicações não são consideradas as institucionais que têm impacto nas eleições. Então, é basicamente isso. Eu percebo que os políticos, de uma forma geral, se apegam muito na questão da prestação de contas, né? Que a população tem o direito de saber o que o prefeito, o vereador, o deputado, enfim, estão fazendo. E aí se apegam nessa questão, não, estou prestando contas, mas muitas vezes acabam dando um passinho a mais aí nessa questão. A publicidade institucional, eu até complementando o que o Jefferson coloca, a tônica da legalidade dela está na impessoalidade. Então, a partir do momento em que você trata da gestão em si, das ações políticas, das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, sem vinculação às figuras públicas do secretário, do agente público, do prefeito ou dos vereadores, sem essa vinculação, ela é lícita, ela é válida. Mas então a tônica, invariavelmente, é a impessoalidade, né? E a questão da publicidade, pela força, pela potência que ela tem, porque os meios de comunicação alcançam a comunidade, os eleitores, enfim, a regra dela alcança, inclusive, limites. Mesmo essa publicidade institucional impessoal, a lei estabelece que ela tem limites ao longo dos anos. Então, aqueles valores previstos em orçamento para se empenhar e aplicar na publicidade institucional, que é aquela impessoal, porque a pessoal não pode de forma alguma, ela tem limites financeiros. Quais são esses limites? No ano da eleição, você não pode gastar mais do que a média dos outros anos. Então, há uma restrição, com algumas regras, com alguns detalhes a mais que a lei estabelece, mas em síntese é isso. Então, há uma regulação da legislação em torno da dimensão do gasto institucional com publicidade. Agora, quando nós falamos sobre o princípio da impessoalidade, né, nas redes institucionais, na prática, o que a gente pode dizer? O prefeito, por exemplo, pode aparecer na rede social da prefeitura? Bom, primeira coisa que a gente tem que partir do pressuposto de que nada é objetivo nessa área do direito eleitoral como no direito ao tudo. Nem tão pouco absoluto. Nem tão pouco absoluto. Voltando um pouquinho, só para colocar uma pitada aqui, uma pimenta aqui na questão das prestações de contas, é muito comum a gente perceber o quê? O prefeito tem o primeiro ano de mandato, o segundo ano, o terceiro ano,
No 4º ano, ele, antes de terminar o ano, ele solta uma revista de prestação de contas. Sim, contando tudo que ele fez. Exato. E aí eles normalmente consultam a gente fala, você fez no primeiro? Não. No segundo? Não. No terceiro? Não. No 4º? Mas o ano não encerrou ainda. E por que se faz antes da eleição? Por conta da eleição. Então, a gente sempre orienta os políticos, quando querem fazer essas revistinhas de prestações de contas, que na minha concepção, a gente discute muito sobre isso, o momento em que ela é feita expõe o intuito dela, porque normalmente se faz ao final de um ciclo, não no meio. Porque essas revistas costumam sair lá para julho, agosto, né? E muitas vezes, muitos prefeitos custeiam isso com recurso público. Muito embora ele tenha a cautela de não colocar a imagem dele, não colocar a imagem de servidores para vincular, mas é óbvio que aquela revista está tratando da gestão do prefeito, que é ele que está no cargo. Então, essa é uma prática muito comum e que eu acho que a gente tem percebido com a evolução aí da justiça eleitoral que poucas coisas estão passando. A justiça eleitoral está muito criteriosa com essas ilegalidades. Então, a singela revistinha de prestação de contas lá pode dar problema. Se ela é feita em dezembro, com a eleição que já aconteceu, eu acho até que pode ser feita, inclusive, custeado com o poder público. Óbvio que nos limites, sem aparecer, sem vincular a pessoa, objetivamente, a pessoa do gestor. Mas ela ser feita antes das eleições, na minha concepção, não tem outra finalidade do que, senão, impactar nas eleições. Né? Porque você vai prestar contas de um mandato ainda não encerrado. Não faz sentido. Né? Sobre a aparição do prefeito nas redes sociais, e tudo eu estou falando aqui, o Ernesto pode depois complementar ou até... porque, como eu disse, não é objetivo. Eu tenho para mim que a publicidade nas redes sociais ela é encarada como a Constituição pensou lá em 88, quando a publicidade não era em rede social, era em papel, em mídia, televisão, que fala lá, no artigo 37, parágrafo 1º, que os atos, publicidades do poder público têm que ter natureza informativa, educacional e tal, delas não podendo constar as figuras dos gestores públicos ou símbolos que liguem a eles. Então, na minha concepção, rede social é a mesma regra. Ele não pode aparecer na rede social do município. É a administração. Se ele tem a rede social particular dele, aí sim, é algo que ele pode, mas ainda assim aconteceu no passado, posições de tribunais regionais eleitorais, que hoje não prevalece mais, no sentido de que o gestor público, o prefeito, pela figura dele, pelo cargo que ele exerce, chegou a ter decisões entendendo que aquela rede social se revestia de uma rede social pública e que nem na dele ele poderia ter um excesso de publicações e tudo mais. Isso caiu, mas chegou a ter esses entendimentos. Quer dizer, então, que a famosa collab entre prefeitura e o prefeito terminantemente proibido. Proibido, até porque a publicidade feita para a prefeitura se valeu de servidores públicos contratados do poder público. Quando o prefeito utiliza o collab, ele está, na verdade, se valendo do custeio feito da estrutura do poder público. Esse é o problema. Diferente se ele tem uma rede social da prefeitura que passa as publicidades X, Y, Z. E na dele passa A, B e C, produzida por pessoas diferentes, por equipes diferentes, que não são... A dele não pode ser do poder público. Então o collab traz esse problema. Só para complementar, essa questão da rede social institucional do poder público, eu até penso que a gente pode relativizar essa restrição da aparição do gestor quando há um contexto em que a participação dele é relevante, né? Vamos dizer, ele está participando da inauguração de uma obra pública e lá ele está fazendo um discurso e vai aparecer um trecho do discurso dele. Eu não vejo que isso esteja havendo uma promoção pessoal, porque o problema é a publicidade institucional ser revestida de promoção pessoal para favorecer ou para enaltecer o gestor. Não, se isso está dentro de um contexto, eu acho que é justificável, dá para relativizar. E a justiça, eu acho que até ela tem uma certa flexibilidade nisso e entende que não está sendo ofendida a Constituição Federal e não está tendo essa exposição indevida.
Mas quando há uma forçação de barra, né, do prefeito, ou do. Fala prefeito, mas enfim, é o chefe do poder, em geral, é o chefe do poder executivo, né, de quaisquer das esferas. Quando há uma massificação da figura do chefe do poder em torno de ações publicitárias na rede institucional, de forma desconexa com o contexto ali, com a realidade, eu acho que isso caracteriza a conduta, uma conduta vedada, né, no que se refere ao eleitoral, ou até uma potencial improbidade administrativa. Isso no período extra-eleitoral, porque durante a gestão a gente não está falando em restrições da lei eleitoral propriamente ditas, né, necessariamente. Então há também as ações de índole cível, ou eventualmente criminal, mas no caso penso cível, que pode caracterizar uma improbidade administrativa do gestor que está se valendo da massificação indevidamente, da estrutura pública e tudo mais para fortalecer a sua imagem pessoal, a sua figura. Deixa eu fazer uma propaganda para nós aqui. Fica à vontade. A gente normalmente é muito característico essas posições. Eu sempre venho um pouquinho mais aqui, o Ernesto traz uma visão diferente e a gente acaba chegando no meio termo. É muito comum nas nossas discussões. Se complementam, né? Porque eu observo isso muito, né? Sempre a gente discute e a gente chega no meio termo que é exatamente o que ele falou. Pela minha resposta, parecia que era absoluto, mas tem essa flexibilidade que depende do contexto, né? E o meio termo é sempre melhor do que os extremos. Então, só para fazer aqui um... É porque, assim, a gente acompanha, né, os gestores públicos em geral e é muito fácil o advogado falar, ó, não pode fazer isso, porque aí você não erra. Quando você fala que não pode, você não vai errar, porque ele não vai fazer e não tem o problema. O problema ou a dificuldade que tem é encontrar contornos dentro da lei ou da interpretação legal para que haja determinadas ações. Não só ações de ordem institucional, publicitária, mas também ações administrativas. Será que a gente pode tomar esse caminho ou aquele? O dizer não é fácil, porque a gente vai dizer não, o prefeito, o governador, enfim, não vão fazer, não vão estar sujeitos ao crivo de uma análise de controle externo. Agora, quando a gente avança, olha, a finalidade que você quer é aquela, em geral, tem que ser uma finalidade de interesse público. Então, vamos encontrar caminhos para que você alcance aquela finalidade sem contrariar a legislação, né? Então, por isso que eu acho que é um contorno aí que a gente procura encontrar para chegar ao objetivo. Acho bem interessante, né, essa troca aí de informações entre vocês e com a própria prefeitura, porque pela experiência que eu tenho trabalhando na comunicação de prefeituras, sempre é uma briga que não tem fim entre a comunicação e o jurídico. Porque é o que você falou, é fácil, né, para o jurídico dizer não pode. E a comunicação, na maioria das vezes, não aceita o não pode, né? Porque quem trabalha com comunicação quer ser mais ousado, quer mostrar o diferente, quer sim promover o prefeito para qual trabalha, e aí sempre tem essa luta interna, né, dentro das prefeituras. Então, uma vez que todo mundo conversa e, né, tenta chegar num denominador comum, acho que sempre é o melhor caminho. Com certeza. A gente procura sempre ter essa cautela de não inviabilizar a gestão pública, né? Até porque a gestão requer ações permanentes e a gente não quer também... A gente entende que o papel do advogado, de um procurador, não é criar proibições ou limitações, é encontrar os caminhos para viabilizar as políticas públicas, as ações da administração. Então, a gente procura pautar nesse cenário aí nosso trabalho. No âmbito da administração, é isso. Quando a gente vai para o âmbito da campanha eleitoral, como a gente iniciou falando, a comunicação é algo extremamente sensível, porque as regras são muito específicas do que pode, o que não pode. A legislação eleitoral traz uma previsão lá de 90, 94, acho que é a norma, né? De que nas propagandas eleitorais não pode se valer de efeitos gráficos. E hoje em dia é quase que impossível imaginar uma propaganda bonita, visível, né? Que não tem um efeito gráfico, né? Então, sempre que tem as campanhas, antes que elas iniciam, normalmente nós fazemos reuniões com as equipes que fazem a parte da comunicação, porque tem que se alinhar
o jurídico com a comunicação. O jurídico também tem que ter essa cautela que eu vejo que o Ernesto sempre tem muito de não travar também a comunicação, porque senão o juiz te fala não pode fazer nada e você vai ter que apresentar algo que não visualmente não é legal, mas tem que ter também o limite para que não se caracterize num abuso dos usos de comunicação social, que é uma figura que a lei traz que pode caçar um prefeito, quando ele abusa dos usos. Caçar o prefeito não, caçar uma candidatura, um registro, que é o abuso, o uso abusivo das redes sociais. Então, é bem sensível. Na administração também, mas um pouco menos. Na eleição, é muito sensível. Na eleição, tem casos que vocês já acompanharam de perto, assim, que tenha ocorrido isso? Desse deslize aí da comunicação e, consequentemente, do jurídico que não acompanhou? Muitos. Inclusive, já houve casos que a cassação a inelegibilidade, a cassação do registro da candidatura se deu pelo abuso do uso dos meios de comunicação social, exatamente o que eu estou falando. A maior parte desses abusos está relacionado a abuso do poder econômico, abuso do poder político, quando o prefeito é candidato, que já é prefeito é candidato, e a menos usual é a configuração do abuso dos usos de meio de comunicação social. Se eu não me engano, eu acho que foi, não sei se foi o Braunal, quem que teve? Teve alguém que teve um problema, o Sérgio Moro. O Sérgio Moro teve um problema que foi um misto aí de abuso de poder econômico com o uso excessivo das redes sociais na pré-campanha. Porque me parece que isso foi contabilizado, ele teve gastos, acho que de milhões com impulsionamento na pré-campanha. Então, tanto o abuso do poder econômico quanto o uso massivo das redes sociais ele chegou a ter um julgamento, eu acho que o caso dele está em trâmite ainda, né? Eu não me lembro se teve trânsito em julgado. Trânsito em julgado? Conseguiu reverter, mas Conseguiu, deu um problemão. Ele chegou a ter condenação, né? Ter cassação, acho que reverteu. Ele teve votos contrários no TRE do Paraná, onde ele ganhou por maioria. E depois no TSE ele conseguiu manter o mandato dele de senador. Mas houve problema relacionado ao abuso de poder econômico e dos meios de comunicação mesmo, realmente. Ribeirão, no passado, já teve problemas com o uso excessivo envolvendo um candidato a prefeito e um vereador. Que foi cassado, 2016, que foi cassado na primeira instância pela Justiça Eleitoral aqui de Ribeirão Preto, mas até nós atuamos nesse caso, nós conseguimos reverter no tribunal. Quem foi? Um candidato a prefeito no passado. 2016? Pesquisem aí, gente. Eu não me recordo agora, eu não consigo lembrar de quem foi. Mas, enfim, entendo vocês não dizerem os nomes. Agora, numa campanha eleitoral, é mais fácil, né, estar atento a essas condutas vedadas, a esses critérios, essas regras e tudo mais. Porque nas campanhas eleitorais, todos os candidatos têm seu corpo jurídico, né, seu grupo de advogados, que sempre estão muito atentos ao que, inclusive, o adversário está fazendo para tomar as providências necessárias. Então, ok. Agora, durante o mandato, né? A gente pega aí, por exemplo, atualmente é só entrar na rede social, dar uma pesquisadinha em qualquer cidade que a gente vê que muitos e muitos prefeitos estão infringindo a lei. Estão utilizando as redes sociais da prefeitura maciçamente. E aí, o que fazer? Né? Porque a justiça por si só fiscaliza isso? O cidadão é que tem que tomar providência de fazer uma denúncia? O que fazer para coibir essas condutas que são vedadas ao administrador público? Bom, olhando pelo lado do gestor público, ele tem que ter cautela e não usar disso de uma forma indevida, usando as redes institucionais. A rede pessoal é algo que ele tem a liberdade de usar e de fazer as ações dele de forma pessoal, né, custeada com o recurso dele, ele mesmo desenvolvendo a princípio. Agora, olhando sob o ponto de vista do cidadão ou dos órgãos de controle, hoje a justiça ela é inerte, ela não age sem a provocação, né? Então, há os órgãos de controle. O cidadão é o primeiro deles, ele tem meios de
de acionar, seja por ação popular, que é uma ação que ele mesmo provoca e ajuiza e toca um processo. Ele pode representar aos órgãos institucionais de controle, aos órgãos de controle interno da prefeitura, que é a controladoria de município, ou a Controladoria Geral de Estado, de municípios. Há a ouvidoria também, onde ele pode aventar, o cidadão pode movimentar de forma interna para que haja medidas de controle. E há também os órgãos de controle externo, que são o Ministério Público e os tribunais de contas. Então, esses órgãos todos, de forma articulada ou individualmente, eles podem, sendo provocados por cidadão ou até de ofício, eles podem representar e ajuizar ações que busquem limitar esse tipo de prática indevida. O que precisa saber é se, de fato, a prática que está tendo no município, ela extrapola a lei, ela está tendo uma promoção pessoal no âmbito de páginas de rede social ou de sites, ou até das publicidades tradicionais também, de forma a quebrar a impessoalidade. Então, isso é passível de entrar com ações, seja o cidadão ou seja os órgãos de controle. Agora, se ela tiver, o gestor público estiver movimentando as redes pessoais, aí é um pouco mais delicado, o Jefferson já até havia dito isso há pouco, porque aí, aparentemente, e até pelo entendimento da jurisprudência, ele está dentro do exercício da liberdade de expressão dele, dentro da página pessoal, então, a princípio, não teria problema. Então, precisa ver qual que é a realidade, o caso concreto é muito importante que se analise, né? Mas, enfim, há meios de coibir, e olhando do seu ponto de vista do gestor, ele deve se acautelar, porque ele também, aparentemente, ou em geral, não quer ter problema, né, com o judiciário. Até porque são problemas muito sérios. Ele pode, mesmo não sendo no período eleitoral, isso pode gerar a ele uma perda do mandato eletivo, pode gerar a ele aplicação e pagamento de multa, a suspensão dos direitos políticos, que proibiriam ele de ser candidato em eleições futuras. Então, há uma série de implicações. Então, é claro que acho que puxa-se a corda até o limite, né? Mas tem que saber que tem um limite. Então, é isso que precisa ser bem delineado. Quer dizer, para coibir quem está fazendo errado, precisa provocar aí a justiça, senão... Exato. Eu tenho um caso muito interessante, emblemático e antigo sobre isso. Uma cidadezinha da região, o prefeito adotou como símbolo da gestão dele as iniciais J e L. Né? Coincidentemente, não era essa a intenção dele, mas coincidentemente eram as iniciais do nome dele. Então, Eram as iniciais da cidade? Não, do nome do prefeito. Então, mas era o símbolo da gestão, ele adotou como JL. Só que o JL era Juntos Lutaremos. Ah, tá, mas ele chamava João Luiz, por exato, exemplo. E a justiça entendeu que aí era uma promoção pessoal e houve condenação. Não chegou a perder o mandato por isso, porque foi estancado rápido. Logo que isso apareceu, o Ministério Público já tomou as providências, certamente pela provocação de algum cidadão, mas gerou multa, gerou vários problemas. Mas esses casos antigos, que eram muito mais... Hoje, os prefeitos têm um pouco mais, não de cautela, mas eu acho que tem mais uma assessoria mais qualificada e não deixa chegar a esses extremos, né? Mas no passado já se viu muita coisa. Lá nos anos 2000, né, Ernesto, era algo que hoje seria uma aberração, certas coisas que aconteciam no passado, né? Aí veio a lei de responsabilidade fiscal também, que deu uma... A lei de improbidade é de 92. Né? A de responsabilidade fiscal travou muito na questão financeira, né? Porque antigamente não se tinha zelo muito para as finanças. A prefeitura terminava lá com um rombo, ok. E não gerava consequência Não gerava nenhuma. consequência. Hoje gera, né? Hoje tem limites, não só no final do seu mandato para que você não deixe dívida. Hoje tem limites para tudo quanto é coisa. Tem limite para gastar com o pessoal, tem limite para gastar... isso já tinha, mas com a saúde, tem limite para isso. Então, mesmo que você, no final, consiga chegar numa situação sadia, prefeitura, você tem que ver se você atendeu os limites periféricos. Né? Isso travou muito os prefeitos. No passado, as coisas eram muito diferentes.
Dr. Jefferson, sobre essa questão dos símbolos, né? Só para complementar, eu acredito que seja uma questão polêmica ainda nos dias atuais, porque todo prefeito quer ter lá a sua logomarca, né? A logomarca da administração municipal. Muitos utilizam o brasão do município, né? De uma forma estilizada, para ter ali uma característica dele. E outros fazem realmente uma logomarca diferente, né, com símbolos diferentes, enfim. Essa questão da logomarca e um slogan que sempre acompanha, ela pode ser utilizada pelos prefeitos? Essa questão do símbolo, ela também tem a limitação. A Constituição veda também o uso de símbolos que vinculem a figura do gestor e do prefeito. Eu, pessoalmente, sempre oriento que os símbolos oficiais sejam aqueles aprovados por lei e que representem mesmo a vinculação com o município e não com a gestão. Mesmo quando a gente vê veículo andando pela cidade aí, gestão 2025-2028, eu, pessoalmente, acho que isso não é legal. Eu não gosto desse tipo de colocação. Nem acredito que isso atinja a finalidade que o político espera. Porque o que o cidadão quer é um serviço de boa qualidade. E se o serviço de boa qualidade estiver sendo prestado, eu não sei se precisa dizer que ele sabe que o ônibus é novo, que o ônibus está lá e está bem servindo. Não sei se ele precisa colocar que é a gestão 2025-2028. Então, eu tenho preocupação com esse tipo de simbologia, de menção, de atrelamento de políticas da cidade a figuras ou a grupos políticos ou a períodos de gestão. Eu não acho isso adequado. Mas, em geral, eu não tenho visto também questionamento em torno desse tipo de ação. Símbolo, eu acho que poderia de alguma medida, mas eu não vejo muito o acionamento da justiça a respeito desse tipo de ação. O que está relacionado, esse símbolo está relacionado com o direito eleitoral, é que 3 meses antes da eleição, a legislação estabelece que toda a publicidade institucional do município, que ela é vedada 3 meses, ela não pode ter mais, estabelece também que os sites, as redes sociais, não podem conter publicidade institucional. E uma coisa que se tem certo é que esses símbolos, em tese, eles são publicidades institucionais e eles precisam ser retirados. Então é muito comum nas eleições você percebe o quê? Que os papéis timbrados das prefeituras passam a não ter mais 3 meses antes. Porque se tiver, você está fazendo uma promoção pessoal, uma publicidade institucional, porque timbrados circulam, né? Redes sociais, a mesma coisa. Normalmente você vê no período eleitoral lá assim, ó, o site está modificado em razão da legislação eleitoral. Você clica lá, é uma coisa muito mais seca, sem muita publicidade. Mesmo outdoor, em obra. Quando a obra pública tem a placa institucional que anuncia. E eles também precisam ser removidas. A blocagem dos veículos. Também, nos 3 meses antes da eleição. Esses símbolos... Por isso que eu penso assim, que o ideal da administração é trabalhar com o brasão institucional, aquele que está... Porque todo brasão, todo simbologia do município, ela tem as cores da bandeira, ela tem uma definição na lei. Geralmente são leis antigas, da fundação da cidade, elas trazem qual que é a cor da bandeira, como que é feita a bandeira, às vezes até um protótipo dela lá, um modelo, como que é o brasão. Então, esses são os símbolos oficiais. Qualquer outra publicidade em torno disso, ela tem que ser muito cuidadosa. Ela pode gerar algum problema para a administração. Eu sou cauteloso quanto a isso. Só complementando, o símbolo, eu caracterizo ele também como uma publicidade institucional. Agora, essa prática que o Ernesto disse, da gestão 2000 e tanto a 2000 e tanto, para mim, isso é promoção pessoal pura e clara. Porque o símbolo, ele não necessariamente, você olhando ele, você vincula a pessoa do prefeito. Se uma pessoa chega de fora que não sabe se aquele símbolo para quem que é. Agora, quando você coloca gestão tal a tal, qualquer lugar que você gosta, sabe que é o prefeito da época. É quase colocar o nome quase do prefeito, colocar o nome né? do prefeito, é muito comum. É muito comum. Eu acho que caiu até numa questão de prática que a gente não vê muito questionamento disso fora da eleição. Mas eu entendo que caracteriza a promoção pessoal quando se coloca o período.
Um outro caso também que eu já vi acontecer em algumas cidades, não sei se ocorre ainda, né, porque é muito descarado, é a questão de pintar os prédios municipais, né? Então, ele é do partido X e o partido X utiliza as cores laranja e verde, então a cidade inteira está pintada de laranja e verde. Tem muito isso também, né? Tem muito. Diminuiu. No passado tinha de forma totalmente descontrolada. Já presenciei, já manuseei processos que eram por conta disso, porque a pintura dos prédios em razão da cor do partido, naturalmente você está utilizando o poder público para um benefício partidário ou até pessoal do prefeito. Eu me lembro em uma ocasião que eu estava no Tribunal Regional Eleitoral em São Paulo para fazer uma sustentação oral e estava ali acompanhando os julgamentos. E o prefeito, eu acho que era do PV, Partido Verde. E eu lembro que acompanhando, não me lembro a cidade agora, o que o prefeito fez? No dia anterior ao da eleição, na madrugada, uma força-tarefa dos servidores públicos, lá das empresas e tudo mais, e as palavras que os advogados sustentavam lá é que a cidade, na virada da noite, no dia da eleição, teve uma onda verde. E que se pintou poste, se pintou guias, se pintou prédios pequenos. E foi e ocorreu, nesse caso, a cassação do registro do candidato a prefeito que tinha vencido as eleições, por conta disso. Isso foi aproximadamente, como eu disse, hoje a gente não se vê isso de forma tão ostensiva. De vez em quando tem uma coisinha ali, um detalhe na hora. Às vezes tem prefeito que às vezes você percebe que faz uma faixa da cor só para não pintar o prédio todo. Mas no passado acontecia muito. E isso também está relacionado a, por exemplo, as cores que ele utilizou na campanha, mesmo que não seja a cor do partido, mas ele utilizou a cor Y na campanha, ganhou e aí passa a utilizar no município também, gera problema. Pode estar, a restrição também abrange isso. Se você usou na campanha ou é o símbolo do seu partido, ou mesmo que não seja, mas você quer uniformizar de forma desconexa, por exemplo, com as cores oficiais do município, isso também pode gerar problema, né? Se o município, por exemplo, o município de Ribeirão Preto, se não me engano, é azul e branco. Imagina que decida pintar de amarelo os prédios públicos. Isso gera um custo indevido ou desnecessário, né? Ou seja, está tendo uma despesa pública desnecessária e sem correlação com a identidade do município, né? Então, tudo isso eu acho que é de se pensar, sabe? É de se preocupar. Nesse contexto, é impressionante o número de perguntas iguais que acontecem quase que 100% dos casos. As campanhas elas têm um slogan, né? Normalmente, às vezes é o nome da coligação, respeito, dignidade, não sei o quê. E aí sempre tem. Eu posso usar agora durante a administração? E normalmente eles vêm e sempre falam assim, olha, eu não posso usar, né? Proibido. Sempre tem alguém que fala alguma coisa que é proibido. Como isso eu não sei se isso chega a ser uma publicidade. Às vezes no rodapé não, lá no timbrado tem lá respeito, dignidade, não sei o que lá. É o slogan, né, da administração. Eu tenho dito, orientado, que não há uma ilegalidade. Porque para mim é a mesma coisa que o símbolo. Não muda o fato de estar escrito alguma coisa que não vincule diretamente ao prefeito. O problema é que, como ele usou na campanha, pode-se pensar, é dele, vem dele. Mas isso eu acho que é meio que natural. Eu acho que ele entra na mesma regra do símbolo e no período eleitoral tem que tirar, porque pode configurar uma propaganda antecipada. Eu acho o que governo sempre federal tinha muito isso. País de todos, pátria amada Brasil, isso. enfim. O problema disso sempre é vincular, cuidar para não vincular com a figura do gestor. Eu acho que esse que é a grande tônica, né? Mas eu até queria colocar uma outra questão, que a gente está passando agora por uma reforma eleitoral. Está tendo uma discussão, né, muito grande no Congresso Nacional, que envolve uma emenda à Constituição Federal que acaba com a reeleição. Então, são questões, assuntos que estão em vias estão em discussão e devem concluir essa discussão até setembro, né, porque a gente tem um princípio de que um ano antes da eleição não se pode ter qualquer mudança na legislação. Então,
a gente tem aí algumas questões que vão impactar na próxima eleição, caso essas reformas em andamento procedam, e acho que elas têm tudo para proceder, e que eu acho que é isso, acaba com a reeleição, acho que é um ponto importante, pelo bem ou pelo mal, é uma mudança significativa. Aumenta o número de anos do mandato? Há algumas propostas, mas parece que a prevalente é que o mandato do executivo passa a ser de 5 anos, né, sem reeleição. Outra mudança interessante também, que está em vias também de acontecer e está avançado, é que hoje há uma reserva de vagas de candidatura de 30% para mulheres, ou para determinado gênero. A mudança que virá é que necessariamente 20% das cadeiras serão reservadas para mulheres ou homens, enfim, para o gênero que tem menor representatividade. Então, diminui de 30 para 20? Não, agora é o número de cadeiras. Ah, cadeiras. Então, independentemente dos votos, 20% das cadeiras serão, por exemplo, preenchidas por mulheres, ao menos. Algumas mudanças assim que eu acho que são interessantes, né? Essa questão do gênero, eu acredito que seja muito complicada, porque nós vemos nas campanhas eleitorais, nós que fazemos campanhas eleitorais, a dificuldade que os partidos têm em preencher os 30% de mulheres, né, para que os homens possam ser candidatos também. E aí ocorre muito, né, em vários municípios, a questão de ter candidatas laranjas, né, que a gente chama assim. Temos um exemplo recente, agora em Sertãozinho, né, que é a chapa do PSD, né, caiu por conta de 2 candidatas que não tiveram nenhum voto, né, nem as próprias votaram nelas mesmas. Né? Então, como driblar essa situação? Na opinião de vocês que trabalham com direito público eleitoral, vocês acreditam que essa questão de gênero, de ter a obrigatoriedade hoje em dia dos 30% de mulheres, ou lá na frente, se a lei for aprovada, 20% das cadeiras, vocês acham que isso realmente é eficiente para trazer a mulher para a política? Ou outro gênero? Essa questão do gênero, como você disse, é muito, atualmente, é a bola da vez. Nesse momento, tramitam-se na Justiça Eleitoral e eu acho que centenas de ações sobre isso. Na região aqui, nós temos inúmeros casos de ações que estão tramitando por conta disso. Eu tenho uma posição pessoal no sentido de que tem que ser, a mulher ela não pode ser tolhida dos direitos e tem que ter os mesmos direitos que os homens, né? Mas o que a gente percebe na política é muitas vezes a mulher às vezes não quer participar. E aí é como se elas... Eu também, só que como não se pode forçar, o que acontece? Acaba surgindo as laranjas. Ah, não, tá bom, você não quer participar? Ok, só empresta seu nome. Então, eu acho que era ineficaz, sem dúvida, era ineficaz. A proposta que o Ernesto comentou, essa sim. Por que vai acontecer? Pode ser que esse desinteresse das mulheres nas eleições seja por conta do poderio de voto que os homens têm, que estão sempre na sociedade, aquela coisa toda. Talvez por isso elas falam, olha, eu não vou ter chance, eu não vou entrar e tudo mais. A partir do momento que se reserva um percentual para elas, como se dá, por exemplo, nos concursos públicos para pessoas que têm pessoas deficientes, alguma coisa assim, é diferente, passa a concorrer com mulheres, e não mais mulheres e homens juntos. Né? Muito embora tem mulheres que concorrem de igual para igual, ok. Mas eu acho que agora sim se tornaria efetivo se essa proposta vier a acontecer. Antes eu entendo que era algo que só instigava a prática de ilícitos. Eu vejo, né, até complementando, essa questão da reserva de vagas de candidatura para mulheres, ela é uma espécie ou é uma vertente das ações afirmativas, né, que surgiram nos Estados Unidos. Então, no âmbito aí da amplitude ou de se ampliar os direitos civis. Eu só também não sei se a forma das ações afirmativas envolvendo eleição hoje ela era adequada. Será que é assim que você... exigindo uma participação em chapas de mulheres que você vai atingir a participação efetiva das mulheres em relação àquela que existe dos homens, né? Porque ações afirmativas historicamente são questionáveis, né? Pelo bem ou pelo mal, correto ou incorretamente, são aquelas ações que
impõe reserva de vagas no serviço público para minorias ou para segmentos sociais que são, em alguma medida, menos atuantes, enfim, ou que têm menos condições sociais ou históricas que seja. Então, essa situação das ações afirmativas no âmbito de reserva de vaga, eu vejo que ela não alcançou o efeito esperado pelo legislador quando ele fez a lei, quando ele estabeleceu a norma. Então, agora a ideia é, olha, a gente colocar uma quantidade de mulheres em chapas não melhorou a participação da mulher na política, nos mandatos. Então, vamos reservar uma mínima quantidade, né, de votos ou de cadeiras para as mulheres. Talvez essa ação afirmativa ela surta um efeito mais adequado. E as ações afirmativas também, elas, doutrinariamente falando, elas não foram feitas para se perpetuar. O objetivo delas é equilibrar aquela diferença que existe no segmento social em que se pretende minimizar, mitigar, e ao alcançar isso, você acaba, porque o objetivo é você ter igualdade entre gêneros e entre quaisquer outras vertentes. Então, penso isso. Hoje, a lei da reserva de 30% para a mulher ela não era temporária, ela era uma reserva permanente. Diferente para negros em cargos públicos, que ela estabelece 20 anos, é uma política de 20 anos, porque é o período que a gente entende, sociedade, o legislador, que haverá um equilíbrio entre negros e brancos. Né, existe esse prazo? Em geral, doutrinariamente, essas políticas afirmativas, essas ações afirmativas, elas são para perdurar por um determinado tempo e acabar. Elas não são para perpetuar, porque, do contrário, elas geram um efeito inverso. Né? Elas geram um desequilíbrio futuro. Então, é isso. A ação afirmativa ela é importante? Acho que, historicamente, até fazendo um comparativo com outros países do mundo, países democráticos, ela é importante. Surgiu nos Estados Unidos, mas ela tem que ter tempo e ela tem que ser efetiva. E essa ação das mulheres, eu vejo que, da forma como ela vem de quando foi criada para agora, eu acho que ela existe há ao menos uns 12 anos, eu não vejo que ela é um fator de ampliação da participação da mulher na política. Muito embora a mulher tenha participado mais do cenário político e da participação em cadeiras, em mandatos eletivos. Mas eu não atribuo essa melhora a essa imposição legal. Eu atribuo isso à condição que a mulher conquistou na sociedade e vem conquistando gradativamente, né, evolutivamente. Eu vejo assim. Agora, eu pessoalmente sou a favor. Sou contra a que existe hoje, que é reservar 30% de vaga para a mulher, porque ela é mentirosa, ela é falsa, e a justiça, o que ela tem que fazer? Ela tem que cumprir a lei. Né? Não dá para você anuir com a candidatura laranja. Mas, por outro lado, ela não está tendo um potencial de equilíbrio de gênero, enfim. Essa é uma questão muito pessoal, né, de entendimento e tudo mais, mas é o que eu entendo. Nós entrevistamos a deputada federal Carol D'Artora recentemente, e ela é a primeira deputada federal negra do Paraná, né, eleita no Paraná. E ela contou durante a entrevista que dos mais de 500 deputados em Brasília, são apenas 91 mulheres. E dentre essas 91, são apenas 8 negras. Né? Então, quer dizer, a realidade mostra que está muito longe mesmo, né, de se alcançar aí um lugar ideal em relação à mulher na política. Com certeza. E a importância de ter a mulher, ter o negro, a negra, o indígena, a diversidade da sociedade nos parlamentos, principalmente nos parlamentos, né, é você identificar de fato as necessidades da sociedade. Porque hoje, em tese, o Brasil sempre foi governado por homens brancos de classe média ou de classe alta, de determinadas profissões e vindos de determinadas universidades. Isso restringe também a sensibilidade que o político tem que ter para com as políticas públicas. Então, por isso que essa diversidade, as ações afirmativas são importantes, mas elas têm que ser efetivas, né? Elas têm que efetivamente ou concretamente alcançar o objetivo. Que hoje eu acho que a legislação não é boa nesse ponto.
Pergunta polêmica agora. Diante, né, do cenário político brasileiro, a gente percebe muitas pessoas totalmente despreparadas ocupando cargos públicos, né, que realmente muitas não sabem nem ler e escrever, que dirá fazer leis, né, administrar uma cidade, enfim. Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Vocês acreditam que a legislação também precise mudar em relação a isso, para termos governantes mais qualificados e mais preparados para administrar um município? Bom, as perguntas polêmicas sempre têm uma pitada de entendimento pessoal. Então, eu ressalto que é um entendimento pessoal. Eu vou trazer aqui para próximo da gente, não vou nem falar no cenário nacional. Mas eu percebo que prefeitos que não tinham uma questão de formação, muitos foram excelentes prefeitos. E excelentes não só em termos de ter apoio popular, não, excelentes mesmo na gestão pública, né? Eu, particularmente, sou contra, e já chegou a surgir debates e ideias no sentido de que, para se candidatar a prefeito ou a vereador, teria que ter um certificado de um curso que preparasse para isso. Eu, particularmente, acho que essa função desse preparo, ela afeta a assessoria do prefeito. Eu acho que a assessoria tem que ser qualificada. E o prefeito, sendo uma pessoa responsável, uma pessoa correta, ele vai ouvir a assessoria e vai tratar a forma... Porque uma questão é cumprir as regras que a legislação impõe. E isso a assessoria que dá o respaldo. Outra questão é os rumos que o município vai tomar. E eu acho que para isso não necessariamente não está condicionada a uma questão intelectual, ou não intelectual, mas de formação. Então, são inúmeros prefeitos que tiveram mandatos irretocáveis sem que tivessem uma formação. Por outro lado, inúmeros prefeitos extremamente letrados fizeram administrações deploráveis. Então, não entendo, pessoalmente falando, que essa seria uma condição, não. Concorda com o Dr. Eu Jefferson? tenho esse mesmo entendimento. O gestor público, vamos dizer, o prefeito, né, o governador ou o presidente da República, ele tem que ter a sensibilidade para entender as carências que os mais variados segmentos da sociedade têm. Quem tem que implementar e quais são os meios de se implementar isso? Os ministros de Estado, os secretários de Estado, secretários municipais, com as equipes técnicas, é quem irão concretizar. O prefeito vai dizer, olha, é importante que faça uma ponte que ligue essa parte da cidade à outra parte. Ou eu vejo que é importante fazer o saneamento básico da cidade. Bom, essa é a demanda, é a sociedade clamando por isso e ele representa ela. Agora, como que nós vamos alcançar isso, né? Então, são os técnicos que vão definir. Eu também entendo que ele tem que ter a representatividade popular. E eu acho que, nesse ponto, o nosso sistema ele é adequado. Agora, quem são os secretários? Isso sim, eu penso que a legislação tem que regular. O secretário de Estado, o ministro de Estado, ele precisa ter formação universitária, ele pode descer a detalhes como ele tem que ser da área a qual ele está afeto. Por exemplo, o ministro da Saúde ele precisa ser ou da área da medicina ou da área da gestão pública. Eu acho que é adequado exigir isso dos técnicos, daqueles assessores ou auxiliares do prefeito, do presidente, do governador. Porque eles sim adentram a detalhes, eles vão avaliar os projetos, eles vão avaliar os caminhos para se encontrar. Mas o chefe do poder, que é uma figura, né? A gente tem essa ideia de que o prefeito manda prender, manda soltar. Não é bem isso. O prefeito, ele é um maestro de uma estrutura muito complexa, ampla, e que funciona com técnicos, com servidores de carreira que são treinados, que estão há anos nos seus respectivos cargos e que já desenvolvem as atividades. Então você vê que o município, a gente teve uma mudança de gestão nos municípios agora de dezembro para janeiro, né? A gente está há pouco mais de 100 dias do atual mandato. A cidade continuou. Os projetos sociais, os projetos das cidades continuaram em geral.
O prefeito não chega, dispensa todo mundo e começa a política dele. Não, ele dá sequência, né? Então é isso que eu penso que é esse formato. O chefe do poder, eu não acredito que ele tenha que ter requisitos pré-estabelecidos. Hoje, qual que é o requisito para ser prefeito? Além da idade, prefeito, governador, além da idade, que seja alfabetizado. E é só, não precisa de mais nada. E eu penso que esse cenário é suficiente. A lei também traz outros aspectos de participação popular. Hoje, as audiências públicas, o orçamento participativo, que é uma realidade em todos os municípios. Orçamento público, que é construído de um ano para o outro, ou as leis de diretrizes orçamentárias, ou os planos plurianuais, eles são previamente discutidos. Então, a sociedade discute, eles fazem audiências nos bairros, nas comunidades, e eles definem como que a gente quer que o nosso orçamento seja construído. Então, a sociedade, junto com o prefeito, tomam as decisões do que fazer. Agora, como fazer, os técnicos fazem. Eu tenho essa visão também. Muito bem. Bom, nós já caminhamos para o final do nosso episódio de hoje. Claro que tem muitos assuntos para falar ainda, né? Sempre é um bate-papo muito gostoso, muito rico, né? Para todos nós. Mas antes de terminar, eu queria que vocês deixassem uma mensagem, um conselho, uma dica para os atuais governantes, né? Em relação a o que fazer ou não fazer, tomar cuidado com isso, com aquilo, para que todos os prefeitos aqui da nossa região, enfim, tenham um mandato, né, de acordo com a legislação, não tenham problema e, consequentemente, não prejudiquem a população. Eu acho que o Ernesto deixou essa mensagem agora ao falar dessa questão da capacitação, né? Eu acho que os gestores, em todos os níveis, eles precisam se preocupar com essa ideia dos rumbos, o que fazer para que a cidade progrida e que seja uma cidade melhor e respeitar as opiniões técnicas, porque sabemos que muitos dos problemas acontecem, às vezes, porque o prefeito quer algo, o órgão técnico fala não dá, e o prefeito fala, mas vou fazer. Isso aqui é antever um problema que vai ter futuramente, que vai gerar problemas não só para ele pessoalmente, que ele vai se tornar inelegível possivelmente, a depender do que se for feito, vai ter consequências muito árduas que até podem envolver a restrição à liberdade, patrimônio. Então, eu acho que é isso. É o prefeito deixar um pouco de pensar nele como gestor, como político, e se ver mais como gestor, ter boas ideias, mas sempre com respaldo da área técnica. Eu acho que essa é uma receita que dá certo. Dificilmente um prefeito vai mal porque se ele não for fazer, vai sobrar dinheiro. Se ele fazer a coisa correta, ele vai ir bem, vai sair sem problema, a justiça não vai incomodá-lo. Então eu acho que a ideia é essa, a mensagem é essa. Seguir o beabá e sem desrespeitar as normas. Mais ou menos por aí. Eu vejo também e acrescentaria que eu vejo como essencial que o prefeito tenha equilíbrio nas suas ações, nas suas decisões. E o que eu vejo como equilíbrio? O funcionário público ele tem expectativas. E essas expectativas envolvem, dentre outras coisas, e principalmente uma valorização salarial. A população tem expectativas, ela quer que a escola do seu bairro seja melhorada, reformada, ou que se construa uma nova unidade de saúde, que se traga mais médicos para funcionar, que o recap das ruas estejam em ordem. Ou seja, o orçamento do município ele é limitado e não dá para fazer tudo. A gente sabe que, historicamente, exceto municípios que são agraciados com orçamentos por conta de circunstanciais, de royalties de petróleo ou de um turbilhão de empresas que se instalam por conta de algumas circunstâncias naquela cidade, em regra os municípios têm os orçamentos muito apertados. O Brasil ele tem muitos municípios. São Paulo são 645 municípios, se não me engano. 645. E Minas Gerais são mais de 700 municípios e assim por diante. Então, os municípios vivem, em regra, fundamentalmente com repasses do Estado da União. Então, os orçamentos são limitados.
E não dá para o prefeito perder o equilíbrio nas contas públicas, porque eu vejo que tudo desanda com isso. Isso acontece na nossa casa. Quando a gente tem um orçamento equilibrado, a gente gasta menos do que ganha, a gente tem uma vida saudável, nossos filhos são saudáveis, a nossa esposa e nosso marido são equilibrados e a gente consegue organizar o nosso orçamento. E o município é a mesma coisa. Se você desequilibra o orçamento, se você desequilibra por uma valorização excessiva desse ou daquela demanda em detrimento de outras, o orçamento ele se desequilibra, você perde o controle da máquina pública e você não vai bem no seu mandato. Então eu penso que o essencial é ter equilíbrio. E esse equilíbrio é ponderando a relevância da aplicação do recurso público. Eu sempre pauto a orientação por isso, pelo equilíbrio. Tá certo. Muito obrigada, Dr. Jefferson, Dr. Ernesto, pela participação aqui no episódio de hoje do Podnext. Com certeza foi muito enriquecedor, né, para todos nós, para todos que estão assistindo. E já fica o convite para vocês voltarem para a gente falar de outros assuntos que não falamos ainda, que não deu tempo. Será um Obrigada. prazer. É um prazer. Muito obrigado. Obrigado. E assim nós terminamos mais um episódio do seu Podnext. Toda terça e quinta-feira tem episódio novo, tanto em nosso canal do YouTube como no Spotify. Eu espero você sempre, tá bom? Muito obrigada pela audiência. Tchau, tchau e até a próxima.